E aí, meus amores, hoje o livro que eu vou trazer para vocês é o livro do William McRaven, que ele diz respeito de arrume a sua cama. E aí, já arrumou sua cama hoje? And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Ele fala sobre 10 lições que ele aprendeu na época que ele estava no exército e observando os homens dos quais ele conviveu. Ele conta que pequenas atitudes podem mudar o mundo. A primeira lição é arrume a sua cama. Ele conta que na época que ele estava no quartel, o soldado sempre vinha para poder ver se a cama estava da forma como eles pediam que ficasse. E ele conseguiu observar que se você conseguir arrumar a sua cama, uma pequena atitude, você consegue fazer outras coisas ao decorrer do seu dia. Você consegue se sentir orgulhoso com o seu primeiro feito, né? É a sua primeira conquista. E mesmo que tudo der errado, você vai voltar para casa e a sua cama vai estar pronta. Isso te dá a sensação de que você conseguiu alcançar uma meta, né? No caso, a primeira meta do dia é levantar e conseguir arrumar a sua cama. E ele fala que essa pequena atitude ela consegue desmembrar várias outras. Segundo ponto em que ele coloca, né? Ele diz que nas tarefas dele do exército, tinha momentos em que ele dependia de outra pessoa, né? Na hora de remar, na hora de fazer as missões. Então ele fala bem assim: segundo ponto, encontre alguém que reme com você. Ninguém é tão independente a ponto de não precisar de alguém. Então ele fala disso, que encontre alguém que possa remar com você. Como assim, Ana? Se você estiver num barco, né? E essa ponta aqui quiser ir para um lado e a outra ponta quiser ir para o outro, o barco não sai do lugar, ele vai rodar. Então encontre alguém que esteja alinhado com você, esteja nas mesmas metas, mesmos objetivos. Pode ser um amigo, pode ser um professor, pode ser um instrutor, pode ser um chefe. Se vocês estão alinhados no mesmo objetivo, consequentemente o barco vai mais rápido, né? Você sozinho até que o barco sai do lugar, mas é mais tempo. Se você tiver alguém que esteja alinhado com você, vai te dar mais força, dois, vocês vão ter uma velocidade maior, mas o mais importante é o barco estar alinhado na mesma sintonia, os dois estão remando para o mesmo lado. Terceiro ponto, avalie as pessoas pelo tamanho do coração que ele coloca. Ele diz que na classe dele tinha uns homens altos e tinha os pequenininhos, chamados de nanicos ou gnomos, né? Que eles chamavam lá na classe. E aí o que que acontece? Ele disse que a galera dos gnomos era a galera mais rápida. E ele fala que esses menores eram africanos, negros, indianos, uma galera assim mais discriminada de certa forma. Galera que era mais zoada no quartel, era a galera que era mais rápida, eram os mais habilidosos, né? Então não olhe as pessoas pela aparência delas, olhe elas pelo tamanho do coração, né? Que ele coloca das lições que ele aprendeu, que às vezes a gente julga muito pelo ver e não pelo compreender e não pelo aprender e não pelo conhecer mesmo as pessoas. Quarto ponto. Pare de se sentir injustiçado e siga em frente. Ele conta que aquela galera que mais era engomadinha, mais passadinha, que arrumava melhor o coturno, a roupa, a bota, a calça, essas coisas, era uma galera que mais depois tinha que, tipo, cumprir flexão e essas coisas. Por mais que eles fizessem muitas coisas, eles sempre se sentiam, de alguma forma, injustiçados. Talvez você aí se sinta, às vezes, injustiçado por alguma coisa. Ah, eu faço tanto pela minha mãe nunca observa. Eu faço tanto pelo meu marido, pela minha esposa, e eles nunca observam. E aí vocês colocam naquela zona de, ai, tadinho de mim, porque eu faço tanto e as pessoas nunca observam. Então ele fala bem assim, pare de se sentir injustiçado e simplesmente siga em frente. Então, assim, se a pessoa não te deu o mérito que você queria, independente de qualquer coisa, você segue em frente, toca o barco, entendeu? Apenas isso. Pare de se sentir injustiçado. Tem pessoas em condições muito piores do que a sua. E aí vem o quinto ponto: não tenha medo do circo.
Ele fala bem assim, que quando a pessoa não conseguia cumprir a tarefa, eles eram colocados um circuito de vários exercícios. Só que você não pode ter medo, você não pode fugir dos obstáculos que são colocados na sua frente. Então não tenha medo. Ah, mas se eu fizer tal coisa, né? Às vezes eu me encontro assim também, tipo, ah, mas e se eu arriscar nisso aqui e der ruim, né? Mas ele fala, não tenha medo dos circos. Os circos são importantes também, né? Hum, Sexto ponto. Atire-se ao obstáculo de cabeça. Ele conta que às vezes eles tinham que cumprir determinadas tarefas, tipo, se cobrir inteiro de poeira, de terra, dessas coisas, para poder se camuflar. E era bem desconfortável, né? Porque a terra, além de ficar no cabelo, escorrer pelas pernas e para a barriga, e por todas as partes do corpo, parecia que todas as partes do corpo tinham terra. Eles tinham que simplesmente se atirar de cabeça. Tá, eu tenho que passar por isso aqui, então o que que eu vou fazer? Eu me atiro de cabeça. Eu não crio receios, eu não crio medos, eu simplesmente me atiro de cabeça. Sétima lição que ele aprendeu no livro é não fuja dos tubarões. Ele conta que em alguns momentos eles tinham que ir pro rio, eles tinham muitas tarefas de nado, e essas coisas normalmente eram na madrugada. E aí eles aprenderam que poderia ter o risco de tubarões, que o maior medo é os tubarões brancos. E ele fala bem assim que teve algumas missões, algumas tarefas que ele falava com o companheiro dele, que eles não iriam desistir. Aí você fala, poxa, Ana, mas como assim não desistir? Eles foram treinados para isso, né? Quando estivesse na água, se aparecesse algum tubarão que não fizesse muito movimento, que atacassem diretamente o focinho dele, porque se você tampar as zonas de respiração, não sei como é que você faz isso, mas enfim, eles eram treinados para isso. Ataca o focinho dele, encontra o ponto fraco, ataca porque dessa forma ele vai embora, né? Então, assim, na sua vida, você vai ter vários tubarões, dos quais você vai ter que enfrentar, e é você por você mesmo. Mas mesmo assim, não fuja dos tubarões. Antes encontre os pontos fracos dos tubarões do que fugir deles, né? Oitavo ponto. Dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Aí ele conta que havia momentos em que eles ficavam completamente no escuro, né? E tinham que executar determinadas tarefas. E eles tinham medo, tipo, ficava na água e poucas frechas de luz entravam. Então, nos momentos mais sombrios que você estiver, mesmo assim, mantenha o foco, tira o medo, né? Aonde tem medo, não dá para você alcançar suas metas. Ou você tem medo, ou você tem sonhos. Então, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Poxa, Ana, tá difícil, tá complicado. Tô passando por uma barra. Mesmo assim, respira fundo, coleguinha. Vai dar bom, entendeu? É, Mesmo que esteja sombrio, mesmo que esteja difícil, mesmo que você olhe agora e fala, caraca, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Só dê o seu melhor nos momentos mais sombrios, que tudo vai dar certo. 9. Comece a cantar com lama até o pescoço. Ele disse que teve algumas tarefas em que todos os soldados ficavam com o pescoço submerso em lama. Isso na madrugada, com o tempo completamente frio e sofrendo muita pressão psicológica dos, né, superiores. E aí, nisso, os superiores falavam o seguinte: se 5 homens da classe desistir, vocês estão liberados. Até então, se não desistirem, são 8 horas soterrados no frio, com lama, molhados, com terra escorrendo no corpo até o pescoço. Imagina a cena, né? E aí ele conta que em um momento se ouvia uma voz, né, bem desafinada e bem lá no fundo de um homem. Quando ele viu que assim várias pessoas já estavam querendo desistir, né, principalmente os mais novos que estavam entrando para o exército. E aí do nada, no escuro, no frio, na lama, uma voz lá no fundo ecoava, cantando. E aí eles começaram a entender que é o seguinte: se um homem consegue cantar num frio, na lama, nas mesmas condições que os demais estão, os outros também têm essa capacidade.
De uma voz surgiram duas vozes, surgiram três vozes. Ao final, tava todos cantando, né? E ele fala bem assim que o frio já não era tão gelado, que a lama já não era tão desconfortável e que o amanhecer já não era tão distante. Ou seja, em momentos difíceis, canta, canta, dança, busca força mesmo dentro de você. Que as coisas vão se encaixando e outras pessoas vão te ajudando. E no final, a 10ª lição, existe um sino que se você não der conta de cumprir uma tarefa, se você quiser desistir de tudo, e tudo que eles queriam era ser CEO, uma coisa assim, uma meta assim, tipo, bem grande, questão de patamar hierárquico dentro do exército. E aí ele fala que o 10º ponto que ele aprendeu é que tinha esse sino, mas ele diz, nunca, jamais toque o sino. Então, na sua vida, não importa o tamanho do obstáculo. Não importa. Você olha pro sino e fala: vá se lascar pra lá. Não quero saber de você. Mas nunca, jamais toque o sino. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, eu estava morrendo de saudade, meus amores. Um grande beijo. Compartilha, por favor, que me ajuda demais. Me ajuda e me incentiva a continuar fazendo os vídeos. Cheirinho no zóio.